retomada de atividades, nosso assunto será Instagram. E mais do que isso, produção ficcional para o Instagram. Então, meus seguidores, vocês querem saber quem é o Yuri Salvatore? Eu vou contar pra vocês quem é esse merda. Eu estou falando da Instasérie, um projeto luso-brasileiro de produção ficcional seriada para o Instagram. Vocês querem saber quem ele é de verdade? Ele é um pulha, tá bom? Só tava de olho nas minhas redes sociais, um interesseiro, um covarde. 5 pessoas dentro de um banheiro. E de modo instantâneo, elas começam a fazer ajustes de contas, elas começam a pôr à prova as diferenças que existem entre elas. E os resultados são inesperados. Nós vamos ter um boom nos likes, é só isso que interessa, tá bom? Vá, desliga isso. Então, o que essa Filipa May tem que eu não tenho? A novela das 8, meu amor. Ai, bem inexpressiva, não? É, você ganhar 10 mil seguidores por dia. E pelo visto você está muito interessada nisso. Mas desde quando é que nós sabes o que quer que seja sobre mim? Para de fazer cena, te conheço muito bem. O pulo do gato da Instasérie é construir os episódios como se fossem stories no Instagram. Desse modo, nós acompanhamos aquelas brigas e aqueles desentendimentos entre Lady e seu grupo de amigos, nem tão amigos assim, como se fosse uma live, aos olhos do mundo inteiro, aos olhos da multidão, ao vivo. A garota não tem nada a ver com isso, Lady. Então quem é que tem? Deixa ele falar. O formato da Instasérie é inovador, se aproveita do espaço mesmo do Instagram e seus recursos, suas lives, seus stories, seus filtros, enfim, os tagueamentos, tudo isso perfaz o ambiente de ação da Instasérie. E toda aquela simulação de que estamos assistindo uma live, brigas entre pessoas reais, da vida real. Nós podemos reconhecer isso muito facilmente no nosso ambiente de convívio. Mas um outro elemento, e este bem tradicional, mas bem tradicional mesmo, no universo da ficção seriada, é o que ganha o espaço de cena. Eu estou falando do confinamento. O confinamento é um recurso muito usado por ficcionistas para construir determinados eventos e determinados beats, determinados pontos de virada na personalidade de cada uma das personagens envolvidas num determinado evento, numa determinada situação. O confinamento coloca em prova, principalmente, os antagonistas. É quando inimigos vão ter que estabelecer uma relação de convivência. Ou eles convivem e fazem as pazes, ou eles se matam, literalmente. Fala, Thaís. Fala tudo o que você quiser, você é livre. Tu tens 7 milhões de pessoas a olharem para ti neste momento, cuidado com o que tu dizes, Lady. Lady, amor. É pelo confinamento que a gente vê a vida de cada uma daquelas pessoas dentro daquele banheiro ser devassada. Ninguém ali vai viver mais da mesma forma como viveu antes. Você. E eu? E eu? Eu tô farta. Eu tô sufocada com esse teu controle excessivo e doentio. Ok? E é exatamente no recurso do confinamento que eu verifico um segundo pulo do gato na produção da Instasérie. Ele estabelece uma estratégia quase de metalinguagem, quase não, de metalinguagem mesmo, porque mostrando essa situação aos olhos da multidão, nós também percebemos o quanto estamos confinados nas redes sociais, o quanto a nossa vida sobreexposta também é uma vida confinada a essa tela, a esse quadro que nós conhecemos no Instagram e em outras redes sociais. Talvez pelo aspecto inovador, alguns desafios técnicos se apresentam para a equipe de produção da Instasérie. O primeiro deles é o obstáculo da língua. Não deveria ser. A língua portuguesa, ao mesmo tempo que nos atrai, ela também nos separa. Nos separa em alguns termos, em algum sotaque, em algum aspecto na prosódia que torna inaudível determinados momentos dos diálogos.
Um outro aspecto técnico seria pensar a possibilidade de legendar os episódios, pois assim nós estaríamos pensando em acessibilidade. Nós precisamos, em termos de responsabilidade enquanto ficcionistas, pensar em estratégias de acessibilidade para diferentes públicos. Um outro ponto, mas aí me parece que ele tem um forte apelo estético, é o som ambiente, os ruídos ambientes. Eu mesmo estou gravando aqui e tem eco e tem passarinhos lá fora. E talvez faça parte mesmo da construção que tudo isso ocorra. Como a produção simula uma live, um story no Instagram, talvez seja mesmo adequado que esses ruídos, burburinhos e ecos façam parte da construção. Porém, nós podemos pensar numa forma de aprimorá-los e torná-los mais ajustados a uma proposta estética. Um último aspecto técnico diz respeito à direção de atores e à marcação dos atores e das atrizes no espaço de cena. E eu digo isso por quê? Porque em vários momentos da Instasérie nós percebemos atores e atrizes à deriva, personagens, a bem da verdade, à deriva. Mas este é um recurso estético interessante, porque no momento em que dois personagens estão em situação de enfrentamento, os demais ou são espectadores ou estão envolvidos em determinadas ações simultâneas, por vezes ocultas e por vezes despercebidas aos olhos de um espectador menos atento. Em um mundo em que nós pontuamos a sociabilidade pelo número de seguidores, de curtidas e de comentários, fica uma questão. E é esta talvez a grande questão que a Instasérie nos apresenta de um modo mais duro. Onde fica o sensível? Onde fica o humano? Onde fica o afeto? Há lugar para o humano, para o sensível, para o afeto, neste mundo? Por fim, pensar e fazer formas breves, ficcionais, seriadas, para plataformas diferentes da televisão, é um grande desafio para o cenário contemporâneo, principalmente se nós levarmos em conta que cada vez mais nós assistimos produtos audiovisuais em plataformas e dispositivos muito diferentes do da televisão. Cada vez menos nós assistimos TV na TV, nós assistimos TV em outros dispositivos. E eles estão aí. E as plataformas também estão aí. Todos os recursos digitais estão aí. Então, ficcionistas do mundo inteiro estão perdendo tempo. É hora de pôr a mão na massa. Uh-huh.